E não é que a gente chegou ao final de Romanos? Última mensagem hoje. E vou dizer para vocês, de certa forma, meu coração está meio pequeno com isso. Ok, Romanos vai estar sempre ali, à disposição da gente, né? Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que foi uma grata surpresa esse contato com esse último capítulo e meio de Romanos. E o coração... Sabe quando aquela coisa é tão boa que quando termina você fala, mas podia ficar um pouquinho mais. Mas a gente tem que terminar, eu espero conseguir terminar bem. Tem muita coisa para a gente falar hoje, o desafio continua o mesmo, eu vou ter que selecionar um pouquinho as informações aqui para a gente conversar, tá bom? Minha irmã, eu creio que Deus me fez para um propósito, para a China. Mas Ele também me fez veloz e quando eu corro, sinto que Deus sorri. Essa frase, talvez você se lembre, é atribuída a Eric Liddell, que foi missionário presbiteriano escocês, um presbiteriano escocês que nasceu na China, radicado na China, foi missionário ali naquela terra nas décadas de 30, final da década de 20, décadas de 30 e 40, e morreu num campo de concentração. Vou falar mais sobre isso depois. Essa frase ela faz parte do filme Carruagens de Fogo. A irmã de Eric, Jenny, ela tinha um pouco de alguns escrúpulos, talvez fosse a irmã mais fraca nessa questão, alguns escrúpulos em relação aos esportes, e achava que o Eric estava perdendo tempo com essa história de correr, de participar de Olimpíadas e tudo mais. E, no entanto, ele participa. Quem assistiu o filme sabe que ele, dentro da sua consciência, decide não participar da prova dos 100 metros rasos, na qual ele era especialista, porque era uma prova feita no domingo. E ele não queria, de forma alguma, se comprometer com outra coisa que não fosse adorar o seu Senhor naquele domingo. Consciência dele. E conseguem encaixá-lo numa prova de 400 metros, uma prova na qual ele não corria muito bem, mas ele correu como nunca e ganhou a medalha de ouro. E foi festejado, aquela medalha foi festejada de uma forma única. E eu creio que naquele dia não só a Escócia e a Grã-Bretanha sorriram, mas o próprio Deus sorriu com a fidelidade daquele servo que, na sequência, seguiu para o campo missionário. Muito bem, ao chegar aqui à última parte de Romanos, é impossível não imaginar Deus sorrindo, Deus se agradando com as convicções aqui do apóstolo Paulo. Me permitam essa liberdade poética. Eu creio que, quando eu estudei essa parte final, foi inevitável o sorriso, o meu sorriso. E eu fiquei imaginando o quanto Deus talvez não tenha se alegrado com essas convicções, com essa alegria, com essa exultação do próprio Paulo. E Paulo vai, no próximo slide, Paulo ele vai finalizar Romanos. Eu quero trabalhar em torno desses 3 eixos aqui. Primeiro, vibrando com a providência de Deus na vida dos irmãos lá em Roma. Segundo, contando com as providências de Deus através da igreja de Roma para a realização de novos projetos. E exaltando a providência de Deus no cuidado com o seu povo, com o povo cristão de uma forma geral. Só para a gente esclarecer aqui, não sei quantos têm noção do conceito de providência de Deus, então eu quero fazer um pequeno esclarecimento aqui. Essa é uma declaração teológica sobre a providência de Deus, né? A providência de Deus é a incessante atividade do Criador, através da qual, em abundante generosidade e boa vontade, Ele sustenta suas criaturas em existência ordenada, guia e governa todos os eventos, circunstâncias e atos livres dos agentes celestiais e humanos, e dirige tudo para o objetivo apontado, para a sua própria glória. Quando a gente fala de providência de Deus, a gente fala desse governo soberano de Deus sobre tudo o que Ele criou, na própria e através da própria história. O primeiro ponto, então, aqui, Paulo vai demonstra uma vibração com a providência de Deus em operação na vida dos crentes ali em Roma. Eu quero ler com você capítulo 15, a partir do versículo 24 aqui agora, ou melhor, a partir do capítulo 14, na sequência, logo depois daquele ensino sobre os irmãos mais fortes terem cuidado com os irmãos mais fracos, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 14, tá? Capítulo 15 de Romanos. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade,
Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Paulo está falando de tudo aquilo que ele já disse anteriormente. Não só o conjunto doutrinário que vai até o final do capítulo 11, mas de tudo que ele vem dizendo desde o início do capítulo 12, que começa com um portanto, dadas as misericórdias de Deus. Mensagem que o Netão pregou algumas semanas atrás. Ele fala dessa ideia de apresentar a sua existência a Deus. Porque esse é o culto racional, esse é o culto lógico, esse é o culto coerente do crente. E ele fala, vocês já estão habilitados em todas essas coisas. O cuidado no culto apresentado a Deus, a existência vivida diante de Deus, o cuidado com o próximo, consigo mesmo, o trato com a autoridade, a percepção de si mesmo, a compreensão de como as pessoas lidam com os seus problemas, de quem são vocês, de quem é o outro, de como lidar com eles, o cuidado com o mais fraco, o ser mais forte, tudo isso, Paulo sintetiza que, olha, vocês têm condições de fazer isso tranquilamente. Inclusive, ele vai fazer uma espécie de um agrado aqui agora, na sequência. Versículo 15. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. São coisas que vocês já sabem, eu só estou lembrando vocês de tudo isso. Ele usou quase 4 capítulos para lembrar coisas que os irmãos já sabiam. Que lembrete. Que lembrete. Mas vamos em frente. Pois pela graça de Deus sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios, aqueles que não fazem parte do grupo étnico judeu. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tem um motivo, e aqui é que a gente consegue evidenciar esse entusiasmo de Paulo com os crentes, com o cuidado de Deus com os crentes. Tem um motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem, pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, até ali a região da Macedônia, ou da Grécia. Sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais nunca foram anunciados verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares. Esse desejo de Paulo de encontrar a igreja em Roma era antigo, mas a pauta, a agenda, não permitia. E ele vai se adequando. Paulo inicia essa parte final da sua carta dizendo que ele está plenamente convencido, persuadido sobre a qualidade moral dos crentes ali em Roma. É um elogio e tanto. É um diagnóstico e tanto. É uma possibilidade e tanto para qualquer crente. Aqueles irmãos, eles estavam abertos ao ensino de Deus e compromissados com a agenda de Deus. A doutrina ensinada na carta e exemplificada desde o capítulo 12, como eu falei, tinha solo fértil no coração daqueles irmãos. Então não é por acaso que Paulo vai descrever aqui no versículo 17 esse entusiasmo. Ele está com o coração vibrando com essa reação positiva daquela igreja diante do seu Senhor, diante dos princípios do seu Senhor, da pauta de vida, da agenda de Deus para a vida deles. Ele está vibrando com isso. E ele está escrevendo essa carta de Corinto. Está meio distante da igreja, mas tem notícias muito interessantes rolando ali. E é interessante, aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, a gente não vai conseguir seguir o texto linearmente, né? Mas é interessante ver que essa vibração de Paulo, ela fica ainda mais evidente nas formas como ele apresenta, ou como ele pede que Febe, ou Fibe, como alguns falam, a provável portadora da carta, seja ou fosse recebida pela igreja em Roma. Febe é mencionado no início do capítulo 16 como uma diaconisa, uma serva de Deus, do povo de Deus, que serve na igreja lá em Cencreia. E é interessante o que ele vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Então,
assim, esse entusiasmo de Paulo, ele fica muito visível nessa forma como ele, diante de toda a igreja, fala: olha, eu estou recomendando para vocês a nossa irmã Febe, uma mulher de Deus. E na sequência ele faz uma saudação que parece que não parece ter fim. Ele vai saudar nominalmente, ele vai cumprimentar, enviando votos de bendições aqui, 26 pessoas da igreja. Isso está lá no capítulo 16, versículos 1 a 16. Deixa eu só gastar um pouquinho de tempo aqui, porque isso é importante para a gente ter alguns ensinamentos. Pensando aqui nessa saudação, nessa recomendação de Febe e na saudação às 26 pessoas ali da igreja. Primeiro, sobre a saudação de Febe, a indicação de Febe. Algumas coisinhas interessantes aqui. Primeiro, Paulo descreve Febe como nossa irmã. Ser chamada por Paulo de irmã e digna de honra no meio do povo santo não é pouca coisa. Não numa sociedade machista. Veja bem, tem gente que fala que Paulo era um misógino, um machista misógino. Eu acho que não. Me parece que não. Porque a forma como ele dignifica essa mulher e outras mulheres na sua saudação é algo exemplar. Fantástico aqui. Ele menciona que Febe é uma serva, uma irmã, nossa irmã, digna de honra no meio do povo santo, serva que auxilia o cuidado, com cuidado específico o rebanho de Deus, e é uma pessoa de grande ajuda. Muito provavelmente Febe fosse uma espécie de patronesse, uma benfeitora, que ajudava com as suas posses a propagação do evangelho. Paulo tinha uma estima enorme por ela. Tem alguma coisa interessante aqui. Como eu disse, Paulo não é esse machista misógino que muita gente alega ser por aí. Ele, na verdade, valoriza, sim, a mulher e o papel da mulher dentro da família, dentro da igreja e dentro da sociedade. A teologia de Paulo está muito redondinha nesse sentido. E isso fica evidente, como eu disse, nas saudações que ele vai fazer a outras mulheres. Ele menciona várias delas. Na verdade, das 26 ou 25 pessoas que ele menciona pelo nome, 11 são mulheres. E são destacadas no texto de uma forma muito interessante aqui. Sobre a saudação, o que chama atenção é justamente como a gente pode perceber a igreja vivendo o dia a dia nos encontros nos lares. É uma informação subjacente ali, mas dá para perceber isso acontecendo de uma forma muito interessante. No próximo slide, Paulo vai mencionar, ele vai saudar as igrejas que estão nas casas de Áquila e Priscila, Aristóbulo, Narciso, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e Olimpas. E me parece que quando ele menciona isso aqui, é indisfarçável para mim não notar um eco, ou percebendo que isso aqui, na verdade, é um eco daquilo que ele já falou no capítulo 15, versículo 14. Vou voltar para lá, se você puder me acompanhar. Se a minha Bíblia aqui me colaborar comigo. E eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus... Não, perdão, estou aqui no capítulo errado. Olha lá. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. É nesse ambiente de igreja doméstica que esse tipo de relacionamento está acontecendo. Perceba, ele já falou alguma coisa muito séria aqui, que olha, aquilo que ele decretou, aquilo que ele diagnosticou, vocês são pessoas que têm condições, já estão vivendo isso, já estão ensinando isso, já estão participando na vida uns dos outros com toda essa prática que eu acabei de falar. Agora percebam, a igreja está acontecendo nos lares, a igreja está acontecendo nas casas. Essa saudação de Paulo revela muita coisa para a gente. É muito interessante ver isso aqui. A igreja estava acontecendo porque havia relacionamentos próximos entre as pessoas. Não é só essa coisa de se encontrar no domingo, ou de se falar pelo WhatsApp de vez em quando. A igreja acontecia todos os dias, e não só na casa das pessoas, mas também na casa. Era um momento em que 2 ou 3, 4 ou 5, 10 talvez, sentavam-se e aí, como é que você está, cara? Meu, essa semana está pedreira. Essa semana o negócio está feio.
Essa semana eu estou sentindo o bicho pegar. Meu patrão, o meu familiar, circunstâncias, autoridade e tal, enfim, a vida era discutida naquele momento e os princípios, todos esses princípios que nós aprendemos aqui, eles eram trazidos à tona e falaram, mas cara, você lembra sobre o nosso dever para com as nossas autoridades? Cara, você lembra como a gente deve se preocupar em viver a nossa vida diante de Deus? Na força que Deus nos dá, porque sozinho a gente não dá conta. Essa troca existia, essa comunhão acontecia, e um fortalecia o outro, um puxava a orelha do outro, um encorajava o outro, um levantava o outro, um sustentava o outro, e um era carregado pelo outro quando era necessário. É isso que igreja é. É isso que igreja é. Paulo deixa isso muito claro aqui. Fica evidente esse negócio. O cristianismo está funcionando porque as pessoas estão se relacionando, expressando na sua relação, nas suas relações de proximidade, aquilo que é a própria relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente se relacionando, exaltando as suas pessoas umas às outras. Deus nos criou para simplesmente refletirmos essa grandeza das relações das pessoas da Trindade. É por isso que essa história de ser cristão no anonimato, de ser cristão no silêncio do quarto, no silêncio da sala, no isolamento da vida, não funciona. É por isso que ser cristão, ou exercer o cristianismo, ou exercer a celebração de ser cristão, apenas e me relacionar com o meu irmão apenas no domingo, também não funciona. Eu preciso estar imerso na vida da igreja, eu preciso participar dessa realidade, eu preciso trocar, eu preciso aprender, e em alguns momentos eu preciso ensinar. Eu preciso carregar, e preciso muitas vezes ser carregado. Eu preciso perdoar, e muitas vezes, e na maioria das vezes, eu serei perdoado. Porque eu estou expressando na minha vida é uma agenda viva, na qual Deus vai mostrando claramente para a sociedade que o Evangelho sim funciona. O Evangelho sim é real, Cristo é real, Ele faz diferença na minha vida, na sua vida. Não é uma opção ideológica, não é uma religião que eu abraço, não é um tapa-buracos existencial, não é uma filosofia, é a mais pura realidade. Isso está acontecendo aqui em Roma. É impressionante que Paulo conheça todas essas pessoas ao longo desse tempo. Ele nunca foi para lá, mas tem gente conhecida, ele conhece todo mundo. Essas voltas que a vida dá. A gente costuma dizer que o mundo de crente é um mundo pequeno. Todo mundo conhece todo mundo de alguma forma, né? 6 graus de separação. No caso dos crentes, são 2 graus de separação, ele lá. Impressionante. Fico até assustado às vezes. Eu te conheço. Aquela coisa, você tromba com pessoas, se você não conhece diretamente, você conhece alguém que conhece. Essa realidade é própria do cristianismo. E eu preciso participar disso. Eu sou conclamado a participar disso. E não participar disso é um desperdício. Veja bem, o problema de não participar disso não significa que eu vou ser punido por Deus. Eu vou ser disciplinado por Deus. Eu vou receber um raio na cabeça do Senhor. Não é isso. Eu simplesmente estou perdendo uma boa parte da festa. O isolamento, querido, não faz bem para a alma de ninguém. Porque é nesse convívio, quando a gente tem a liberdade de abrir o coração e falar das nossas fragilidades, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas crises, dos nossos motivos de briga com Deus, é que a gente muitas vezes é ajudado a entender, a perceber pontos que talvez sozinhos a gente não conseguiria notar. Quantas vezes, eu não sei enumerar, foi na troca com pessoas, com palavras simples, depois de eu falar um monte da minha vida, um monte dos meus problemas, um monte das minhas crises, uma palavra simples me botou nos eixos novamente. É por isso que Paulo está vibrando. E tem que vibrar mesmo. Entenda o seguinte. Isso é um subproduto do cristianismo. Próximo slide, por favor, Marcelo.
Um dos efeitos do Evangelho, quando ele é vivido de fato, além de tornar o pecador amigo de Deus, nos termos de Deus, mediante a fé em Jesus, é o nivelamento. Não é um nivelamento por baixo, é um nivelamento por cima. Um nivelamento social, racial, cultural. Em Cristo, de fato, há essa inclusão racial, há a possibilidade de haver essa inclusão racial, social, cultural. Não adianta. Qualquer espécie de filosofia, de ideologia, vai que tente promover isso aqui. Sem Cristo, está fadada ao fracasso. Não vai conseguir. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, centro-esquerda, centro-direita, de cima, abaixo, lado, seja lá de onde for. Não consegue. A história está aí para provar. Ora se transforma a comunidade em comunismo e se mata a individualidade, confundindo individualidade com individualismo. Ora se promove o individualismo, confundido com individualidade, e se mata a comunidade, confundida com comunismo. É uma loucura. É uma doideira. Sem Cristo, não tem chance de dar certo. As intenções podem até ser muito boas, e acreditem, são. Mas não funcionam. Não funcionam. Só em Cristo também há a possibilidade de verdadeira liberdade na vivência do gênero que Deus te deu. E aqui eu sei que eu começo a pisar em terreno movediço. Até mesmo dentro da igreja. Homens e mulheres são livres para assumir suas funções estabelecidas pelo Criador, sem precisar entrar em crise sobre a sua identidade de gênero, sobre os seus papéis dentro da família, dentro da igreja e na sociedade. Aliás, para quem acha que esse discurso é antiquado, não inclusivista, démodé, leia a entrevista de uma ex-ativista feminina, ou feminista, ex-ativista feminista, chamada Camille Paglia, nas páginas da Veja, páginas amarelas, edição do dia 5 de março de 2014. Ela não é cristã, mas leia o que ela fala naquela entrevista. Título da entrevista: Nós sufocamos os homens. Ela não está defendendo a masculinidade, ela não está sendo bondosa com a masculinidade, tá? Mas ela está sendo extremamente crítica com uma cartilha teológica, crítica com uma cartilha ideológica feminista. Absolutamente crítica. Leia. São as pedras clamando. São as pedras clamando. Coisas que os cristãos deveriam ter coragem de falar. Uma ex-feminista, que até onde eu sei não é cristã, está falando. Bom, o fato aqui é que a igreja estava acontecendo. Paulo vê isso aqui. Por isso ele está vibrando. Parece que esse negócio de igreja que acontece nos lares funciona de verdade, não é verdade? Desculpe a redundância do termo. Parece que essa coisa de grupo pequeno, de um grupo menor que se reúne para comungar da sua fé e se fortalecer mutuamente, funciona. Porque é ali que esse ensino mútuo se dá, é ali que a mutualidade está acontecendo, é ali que o fortalecimento está existindo. Então, a lição aqui é simples. Não fique só. Ninguém só. É um dos lemas dessa igreja. E é um bom lema. É uma boa pegada. E eu quero sugerir para você que você não fique só. Uma sugestão muito forte. Mas o segundo ponto aqui, e aqui a gente volta para o capítulo 15, depois de mencionar um pouquinho essa questão do capítulo, essa visão geralzinha aí do capítulo 16, dessa primeira parte do capítulo 16, Paulo também conta com a providência de Deus para a realização de novos projetos em parceria com a igreja em Roma. No versículo 24 a gente lê assim, olha, planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Paulo tem esse plano muito bem definido na sua mente.
Primeiro ele precisava voltar para Jerusalém para entregar uma oferta que os crentes da Macedônia e Acaia tinham levantado para os crentes de Jerusalém que estavam passando por um aperto lascado. Mas ele tem essa meta, ele tem esse projeto, está muito delineado. Agora, entenda, isso aqui não é uma viagem até Atibaia, como eu faço no final de semana. Esse planinho de Paulo aqui vai custar pelo menos uma viagem de quase 5.000 quilômetros no mínimo, naquela época. Não é como pegar um avião e descer em Orlando depois de 8 horas de voo. Um dia bom, com voo de cauda. Eram meses de viagem, meses de planejamento. Mas o plano está lá. O que é interessante em Paulo é que o limite para ele é sempre o não de Deus. O limite para Paulo é o não de Deus. Enquanto ele não tem o não, ele não para. Enquanto ele não se depara com esse não de Deus, ele segue adiante. Deus, estou indo, hein? Tudo bem? Legal? Estou indo. Não tenho não. Ok? Vamos em frente. Ele não fica parado. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Fala, Paulo, anda. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho? Deus falando, cara, o que você está esperando? Anda. Mas, anda. Paulo não se detém até que o não de Deus fique claro. E quando ele se depara com esse não, ele ajusta o plano. Ele não entra em crise. Oh Deus, e agora? All by myself, sabe? Tá, pode até rolar uma crisezinha, mas Deus... Pode até rolar um argumento, um diálogo, mas ele não fica gastando o resto da vida dele com aquela crise. Ele ajusta o plano. Ok, Senhor, não deu para a esquerda, o leão da montanha vai sair à direita. Não deu à direita, vou para frente. Não deu para frente, vou dar um passo para trás, mas não muito. E se tiver que subir, eu subo. Percebe essa agilidade, essa disposição de entender as delimitações da vida, não como uma proibição, não como o fim da linha, não como um beco sem saída, mas como uma, ok, Senhor, não é por aqui, deixa eu tatear um pouco mais, me mostra, vai me ajudando a perceber isso aqui. E foi exatamente isso que ele fez antes de seguir viagem à Macedônia. Segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo tem aquela visão, capítulo 15, 16 de Atos, quando ele tem aquela visão de um varão macedônio e fala, olha, passa para ajudar a gente aqui a Macedônia. Ele estava tentando subir para a Ásia. E vai sendo impedido por Deus ali, e até que tem que mudar o caminho. E quando chega na Macedônia, não sabe direito para onde ir. Vai pelo caminho mais curto. E começa do norte, descendo até o sul, indo pelo oeste. Vai dar em Corinto. Mas antes de passar em Corinto, passou por Atenas, passou por Filipos, passou por Tessalônica. E não foi muito bem recebido em alguns desses lugares. Em Filipos, inclusive, o que aconteceu com ele? Xadrez. Lembra do terremoto? Durante a cantoria celestial? Mas Deus, o Senhor me chamou para vir para cá. Xadrez. Esse tipo de coisa acontecia com Paulo. Não só com ele. Ele não se detém pelas distâncias, pelas dificuldades já enfrentadas, sejam elas perseguições, difamações, prisões. Tudo isso fortemente experimentado no ministério dele. Além disso, Paulo também não se acomoda nas conquistas dadas por Deus. Em vários momentos ele poderia ter feito isso. Mas ele não se acomoda nessas conquistas. O seu desejo é ser ainda mais útil a Deus, testemunhando de Cristo nos extremos do mundo conhecido naquela época. Eu quero a Espanha, eu sonho com a Espanha. Cara, a Espanha está lá do outro lado do mundo para Paulo. Não é nem o Líbano para a gente, é Filipinas. É uma distância inimaginável para ele naquela época. Estou sonhando com a Espanha. Os limites do mundo que eu conheço. Fantástico isso. Sensacional. Não está acomodado com o seu ministério já estabelecido e já reconhecido aqui. Perceba que Paulo não limita a sua atuação. E ao não limitar a sua atuação, ele conclama também a igreja a participar com ele desse projeto. E participar aqui, queridos, é igual a seguir junto,
seja espiritual, seja emocional, seja financeira ou até mesmo fisicamente. Participar desse projeto significa apoiar espiritualmente, apoiar emocionalmente, apoiar financeiramente e, se for o caso, até mesmo seguir junto de corpo e alma. Essa é a ideia aqui. Deixa eu tentar trazer isso um pouquinho mais próximo para a nossa realidade aqui. Será que a gente não faz exatamente isso quando a gente atende necessidades distantes do nosso contexto imediato? Será que não é isso que a gente está fazendo? Alguém poderia perguntar, foco missional no Líbano? Com refugiados? Presença da igreja em outro país? E lembre-se, eu não estou falando de igreja aqui, CNPJ, razão social, estou falando de igreja, pessoas. Gente, eu e você. E aí a pergunta poderia ir um pouquinho mais além. Será que isso não é um desperdício de recursos? De matar $10 mil para ajudar gente que nem está no nosso país? Que desperdício. Com tanta gente precisando disso aqui no Brasil. Aí eu me lembro um pouquinho daquilo que o Rock falou 2 semanas atrás, quando a gente estava tendo aquele tempo de treinamento dos pequenos grupos. Ele falou mais ou menos assim, Rock, desculpa se eu não te reproduzir perfeitamente. Ele falou assim, André, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, você não faz ideia de como é bom estar de volta. O horror vivido pelos refugiados sírios é indescritível. Apesar dos pesares, o que existe de gente vivendo em condições... apesar dos pesares, é impressionante o que existe de gente vivendo em condições muito piores do que a nossa. E aqui me fez pensar justamente nisso. A gente acha que a nossa situação está ruim e por isso a gente tem que ficar cuidando do nosso próprio quintal. Mas sempre tem um quintal mais complicado que o nosso. E a pergunta é, será que a gente não tem condições de repartir os cuidados entre o nosso quintal e o quintal que está precisando de mais ajuda também? É uma pergunta. Talvez a resposta aqui seja, ok, vamos dar atenção às mazelas ao nosso redor, claro, sem dúvida. Vamos ficar atentos para as necessidades que estão aqui ao nosso lado. Mas não vamos deixar de fazer algo lá, no quintal mais pobrezinho do que o nosso, a pretexto de fazermos algo só no nosso quintal. Vamos nos ocupar de ambos. Talvez seja essa a missão aqui. Talvez seja esse o desafio aqui. Só uma pergunta aqui de lembrança. Vocês se lembram quais são os focos missionais da nossa igreja hoje? São 3. Quais são? Um deles a gente está falando agora. Refugiados. Né? Refugiados, especificamente refugiados sírios. Tenham cuidado com pessoas de outra etnia e até mesmo de outra fé, por amor a Jesus, visando o testemunho deles. Contribuir, ir para cuidar e finalmente poder testemunhar do amor de Jesus por eles. Qual o segundo foco? Crianças em situação de risco. Tá? Os refugiados é o nosso contexto mais distante. É um contexto mais distante do nosso. Crianças, um contexto mais próximo. Também, contribuir, ir, cuidar para poder testemunhar. Talvez algo mais frequente. E o terceiro? Jovens profissionais. O nosso contexto imediato. E aqui eu quero simplesmente usar um verbo. Testemunhar de Cristo. Testemunhar. Testemunhar do Senhor Jesus com ousadia, pois a gente já vive nesse meio. A gente não precisa ir até eles. Nós convivemos com essas pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes. A única coisa que nós precisamos é nos abrir para eles e orar a Deus pedindo que nos dê disposição de ouvi-los e falar com eles. Lembre-se, a igreja não é razão social, a igreja não é CNPJ, a igreja é gente. Eu, você. E aqui uma palavrinha sobre ofertar. Isso tem sido um desafio na minha vida. Não é a minha palavra, mas é de um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis. Está lá no livro chamado Cristianismo Puro e Simples, dentro do tópico, ou debaixo de um tópico chamado moralidade social.
Ele diz assim: hoje em dia, certas pessoas dizem que a caridade não é mais necessária e que, em vez de darmos para os pobres, deveríamos criar uma sociedade em que não existem pobres. Isso é ideologia. Ok? Elas não deixam de ter certa razão no que se refere à construção de uma sociedade assim. Mas quem tira disso a conclusão de que, nesse meio tempo, pode parar de doar, se afastou de toda a moralidade cristã. Não acredito que alguém possa estabelecer o quanto alguém deve dar. De fato, não. Creio que a única regra segura é dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se nossos gastos com conforto, bens supérfluos, diversão e etc. se igualam ao do padrão dos que ganham o mesmo que nós, provavelmente não estamos dando o suficiente. Se a caridade que fazemos não pesa pelo menos um pouco em nosso bolso, ela está pequena demais. É uma reflexão pessoal. Tem entrado como uma adaga em mim. E tem me feito parar para pensar muito sobre as minhas prioridades, inclusive na área financeira. Mas aqui uma palavra também sobre oração. Quando chegamos nos versículos 30 a 32 do capítulo 15, Paulo diz assim: irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. E aí vem os dois pedidos de oração de Paulo. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Segundo, orem também para que o povo santo em Jerusalém, se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Paulo pede oração por dois motivos. O primeiro, proteção dos seus perseguidores em Jerusalém quando ele voltar para entregar aquela oferta, antes de seguir com o seu plano. O segundo ponto, o segundo motivo de oração, aceitação da oferta dos crentes gentios pelos crentes em Jerusalém, seguida do encaminhamento para Roma. Esse é o foco. Oração sintética, pedido objetivo. Nós não temos tempo para ver a lista, um resumo, que eu tive que colocar em 3 slides do que acontece em Atos 21 a Atos 28. Mas o fato, basta você saber que dessa oração aqui, até Paulo chegar em Roma, ele não gastou menos do que 3 anos. Provavelmente muito mais do que 3 anos. Talvez 4, talvez até mais. E detalhe, nesse meio tempo, quando chega em Jerusalém, ele é recebido em festa pela igreja, que aceita a coleta sim. Opa, que bom, a primeira oração foi respondida rápido. Mas na sequência ele começa a enfrentar a oposição dos judeus. Uma oposição tão forte que ele precisa ser levado em segurança para a sede do governo em Cesareia e fica 2 anos preso debaixo de Félix, do governador Félix, que queria tirar uma graninha de Paulo. Com os judeus tentando o tempo todo criar alguma situação para que ele pudesse perder o pescoço. Depois de 2 anos, Félix é substituído por Festo. E a novela começa toda novamente. Festo tentando ficar de bem com os judeus, querendo manter a paz, a Pax Romana na Judéia, chama a galerinha nervosa para uma conversa lá em Cesareia e há de novo um embate com Paulo. Paulo percebe o desconforto, percebe que a coisa vai ficar complicada e ele apela para César como cidadão romano que é. Mas ele não parte para Roma no dia seguinte. Ainda dá tempo de testemunhar para o próprio Félix, para o próprio Festo, para o rei. Fugiu. Agripa, obrigado. Berenice, pelo menos o nome da esposa eu lembrei. Agripa, Berenice e um séquito de oficiais do governo, antes dele ser deportado para Roma. E é interessante ver o testemunho, ou a conversinha que Agripa, Festo e os oficiais têm ali. Se esse homem não tivesse apelado para César, ele poderia ser solto. Não há nada que o desabone, muito pelo contrário. Na viagem, uma viagem tranquila, num iate calmo,
com um centurião romano de um lado, guardas do outro, pega uma tempestade de mais de 2 semanas, dá em naufrágio. Os guardas, com medo de que Paulo fugisse, querem matá-lo. Fala, um prisioneiro vai fugir, espada nele. O centurião, não o matem. Sai do naufrágio, sai dos problemas lá em Jerusalém, aporta em Malta daquele jeito, saindo do mar no meio de uma tempestade, vai fazer um foguinho, o que acontece? Uma víbora pica a mão de Paulo. E o pessoal, os nativos, os ilhéus, falam, cara, esse cara está micado. Saiu do naufrágio e vai morrer na praia picado por uma cobra, já era. Deus preserva a vida de Paulo e aquilo abre espaço para que o evangelho seja pregado. 3 meses depois ele embarca para Roma. Segue o restante do caminho, algumas semanas a pé. 3 dias depois de chegar a Roma, vai se encontrar com as autoridades judias do local, com os judeus, representantes da sinagoga, porque quer esclarecer o mal-entendido de Jerusalém. 4 anos ou mais nesse processo. Deus respondeu às orações de Paulo? Sim, nos termos dele, de Deus. Segundo os seus propósitos. Há detalhe, no meio desse caminho, capítulo 23 de Atos, capítulo 24 de Atos, por 2 vezes, é o que é mencionado na carta, Deus encoraja Paulo. Paulo, não desista, porque convém que você vá para Roma para testemunhar sobre o meu nome. Isso no meio de tribulação. Isso no meio de crise. Oração funciona, mas, lembre-se, a resposta nem sempre é nos termos que a gente quer. Eu penso que Paulo gostaria de chegar em Roma rapidamente. Não foi o que aconteceu. Demorou um pouco. E chegou lá debaixo de muita pressão, debaixo de muita luta. Essa luta, essa pressão serviu aos propósitos eternos de Deus, de exaltar e glorificar a Deus, de abrir espaço para que o evangelho fosse pregado. Paulo teria chegado à Espanha? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ele chegou em Roma. Atos termina com Paulo e Roma. E é interessante que Atos termina com Paulo, com a chegada de Paulo em Roma, mas a gente percebe Paulo, apesar de Atos terminar, Paulo está cheio de gás para continuar. Parece que aquele homem não cansa. Parece que ele não desistiu ainda. Porque ele tem esse vigor de pregar, de viver o evangelho, chegar onde ninguém chegou ainda. Slide 16 agora, Marcelo, ponto 3, para a gente terminar. E aqui eu quero terminar lendo o texto bíblico, antes da gente fazer a nossa reflexão final. Por fim, Paulo exalta a providência de Deus no cuidado com os seus filhos. Eu quero trabalhar com apenas alguns versículos aqui nessa parte. No versículo 19 ele fala assim, vou ler o versículo 17 também. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes, ou seja, longes, distantes, esquivos de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que promessa é essa? Entendam, isso é uma promessa de vitória contundente, inequívoca, irreversível. Uma vitória que eu não conquistei, uma vitória que não é minha por direito, mas que foi estendida a mim, porque Deus é o nosso Pai, é o meu Pai, é o seu Pai. E você, como filho, herda, inclusive, a vitória que Ele conquistou para você na cruz. Todo esse drama da vida tem hora para acabar. E o que vem pela frente é festa. Muita festa. Festa da boa. Mas até lá, há uma luta para se viver.
No final aqui, Paulo fala o seguinte, quero ler uma outra parte aqui do texto. O versículo 25 fala assim, chegando no final da carta, ele fala assim: toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Percebe que não tem como terminarmos esse texto. E aqui eu tive que selecionar por uma questão de tempo. Não dá para passar por todas essas questões que Paulo falou sem que o nosso coração se abra num sorriso diante de Deus. E de perceber que Deus, muito provavelmente, também está sorrindo com tudo o que está acontecendo ali em Roma, e está sorrindo com esse desfecho da carta de Paulo, porque Deus conhece o desfecho da própria história que ele escreve. A pergunta é: o que é que nós temos, o que é que eu tenho, o que você tem, que Deus nos deu, que faz com que Ele sorria? O que eu faço, o que eu tenho, que habilidades e capacidades Deus me deu, que o faz sorrir? É isso que Ele quer usar. Ao terminar Romanos, fica indisfarçável ver a utilidade da vida de Paulo e de como ele viveu uma vida que fez Deus sorrir. A despeito de todas as dificuldades, a despeito de todos os seus destemperos e de todos os seus erros. Porque Paulo, como homem, também pecou. Mas é esse o desafio aqui. O que faz Deus sorrir? Eu quero fechar com vocês fazendo uma reflexão em cima de uma música. A nossa reflexão vai ser a música. E ao final eu quero propor que nós oremos o coro dessa música juntos. É uma proposta. Eu não posso obrigar você a fazer, mas eu quero te convidar a fazer. Presta atenção, não é uma música conhecida, você não conhece o autor. É um colega do seminário, na época que eu estudava lá. Mas é uma música e tanto. Levanta o dia, a noite é tarde, sol, manhã e frio, romper da aurora vai embora e o sol já fugiu. O tempo corre, gira a terra, o que passou e ninguém viu, ligeiro como o vento passa, passa a vida tão sutil. Ora se ganha, ora se perde, o sonho se concretizou. Dormiu, correu, sentiu, sofreu, sorriu, gemeu, realizou. Muito se faz, se pensa mais, o que se vê, de que valeu meu produzir, entristecer, de que valeu o meu viver. Quero é um dia olhar pra trás e perceber que corri atrás da correria que não dá paz.
Cristo, Senhor. E seu olhar, seu sorriso receber, dizendo: filho, valeu seu viver. Conversas vêm, vão muito além da luz que outrora brilhou. O ombro amigo fez sentido e o trabalho acabou. Dia difícil, encontro triste, o brilho agora voltou. Correndo atrás, tempo voraz, a esperança raiou. A esperança se escondeu, criança em mim não nasceu. Plano frustrado, inacabado, outro com êxito viveu. Satisfação agora é certa, o que se vê, de que valeu meu produzir, entristecer, de que valeu o meu viver. O que eu não quero é um dia olhar pra trás e perceber que corri atrás da correria que não dá paz, que não completa o meu ser. Quero poder aprovado chegar aos pés de Cristo, Senhor. E seu olhar, seu sorriso receber, dizendo: filho, valeu. O que eu não quero é um dia olhar pra trás e perceber que corri atrás da correria que não dá paz, que não completa o meu ser. Quero chegar aos pés de Cristo, Senhor, e seu olhar, seu sorriso receber, dizendo: filho, valeu seu viver. Eric Liddell, chamado de o escocês voador, foi alguém que, apesar da vida breve, morreu com 43 anos de idade num campo de concentração japonês. Viveu uma vida que fez Deus, nações e homens sorrirem de fato, fosse correndo, fosse pregando o Evangelho. Paulo de Tarso, chamado o apóstolo entre os gentios, foi alguém cativado pelo Senhor que um dia perseguiu. E como expressão de gratidão a esse Senhor, fez homens, nações e o próprio Deus sorrir pregando o Evangelho da reconciliação. Talvez eu e você tenhamos sorrido com o resgate que Jesus fez na cruz por nós, por causa desse homem. Não sabemos ao certo, mas é bem possível. Na eternidade a gente vai descobrir. Mas o que eu gostaria de propor a você nessa manhã, nesse final de tarde, é que aquilo que foi confiado a você, os talentos e bens, as habilidades, o conhecimento que Deus te deu, tudo que te foi confiado tem o propósito de fazer Deus sorrir. E quando Deus sorri com você, você sorri. O meu convite é que você faça essa oração aqui. Que a sua oração seja o que está aqui na tela. Não é um compromisso fácil, mas eu fico pensando, existe alternativa válida, positiva,
tão boa quanto? Eu creio que não. Vamos orar. Pai, o que eu não quero é um dia olhar para trás e perceber que corri atrás da correria que não dá a paz e que não completa o meu ser. Eu quero poder, aprovado, chegar aos pés do Senhor, o meu Senhor Jesus, e no seu olhar, sorrindo para mim, ouvir dele que a minha vida valeu a pena. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Em nome de Jesus. Amém.